Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História da Arte e hoje nosso tema é música brasileira. Vale lembrar que nós vamos colocar apenas os pontos principais porque, é claro, como toda a história de muitos anos, essa história é bem vasta. Quando a gente fala de história da música brasileira, é importante lembrar que a base da nossa música vem especialmente de três povos. Nós vamos iniciar falando desses três principais povos que fizeram a base da música brasileira. O primeiro povo aí são os povos indígenas. Eles são aí os essencialmente brasileiros, né, os genuinamente brasileiros, porque já estavam aqui antes da ocupação portuguesa. A música indígena, ela é uma música que ela é basicamente feita ou em solo ou em coros, quer dizer que a pessoa pode cantar ou sozinha ou um grupo de várias pessoas. Ela pode ser feita a capela, que é quando a pessoa canta sozinha, sem nenhum instrumento musical tocando junto, ou ela pode ser com acompanhamento de algum instrumento musical, tá? Basicamente, os índios usam instrumentos de percussão. O que são instrumentos percussivos? São instrumentos que, para tirar som, tem que bater ou chacoalhar. Em especial, a gente pode destacar aí os tambores e os chocalhos, mas também utilizam aí instrumento de sopro, como por exemplo o apito, tá? Vale lembrar também que é utilizado muito também a percussão corporal, quando se usa, né, se tira som utilizando o corpo, batendo mãos, pés, batendo alguma parte do corpo para fazer som. Vamos aqui olhar agora, ouvir uma música que é de um povo aqui do Brasil, chamado povo Guarani. Podem perceber que é basicamente percussão, chocalhos, tambores. Segundo povo que a gente pode destacar também como a base da nossa música brasileira é o povo africano, que veio escravizado para o Brasil no ano de 1500. Esse povo, né, tem uma riqueza musical muito grande. Essa riqueza se estendeu ao Brasil, né, desenvolvendo aí vários ritmos, como a gente pode citar aqui no slide, o afoxé, o jongo, lundu, maracatu, maxixe, samba, dentre outros. Foi assim uma imensidão aí de ritmos brasileiros que surgiram a partir da influência africana no Brasil. E toda essa sensualidade, né, uma curiosidade legal de se falar, que toda essa sensualidade da música brasileira, né, com a dança sensual, a dança nas letras, tudo isso é herança do povo africano, que é por si, em essência, muito, muito sensual, tá? A base percussiva também da África é muito forte, né? Eles também utilizam muito percussão, lembrando que percussão são instrumentos de bater ou de chacoalhar, né? E a percussão na música africana é muito forte também, tá? Vou colocar aqui uma música que ela é essencialmente africana, ela não é brasileira, mas é só para a gente entender a influência do povo africano na nossa música. Banam
Mas com certeza ao ouvir essa música vocês associaram ela a alguns ritmos que vocês já conhecem, porque ela é uma das bases musicais brasileiras. Estão anotando aí? Os africanos, os indígenas e agora o terceiro principal povo aí que fez a base da nossa música foram os portugueses. Os portugueses, né, como vocês sabem, vieram no ano de 2500 para o Brasil. E junto com os portugueses vieram toda a cultura, aquilo que eles acreditavam, que eles sonhavam e tudo aquilo que eles já ouviam, que era moda para eles lá. E um dos ritmos que eles trouxeram para o Brasil foi a modinha. É um ritmo que é essencialmente muito romântico, sentimental, excessivamente sentimental, podemos dizer assim. Então todo aquele romantismo da música brasileira, nós podemos dizer que foi herdado aí de Portugal. É lógico que Portugal ele não se mantinha apenas nesses ritmos românticos e sentimentais, mas a gente pode aí destacar algo que influenciou muito o Brasil. Tanto é que depois nasceu um outro tipo de modinha aqui, que foi chamado modinha brasileira, né? Mas que foi inspirado na modinha portuguesa. Vamos ouvir um pedacinho aí pra gente conhecer. Deve ter estranhado aí a música excessivamente aguda, né? O tom excessivamente agudo que a cantora puxava, mas é porque nesse período estava na moda, muito na moda, o canto lírico, que é o canto, na verdade a palavra canto lírico, ela vem, que é uma música, né, lá do período medieval, que é cantada com acompanhamento da lira, né, que é um instrumento musical. Porém, depois o canto lírico virou um nome dado ao canto excessivamente agudo, né, que era muita moda, era chique nessa época. Então a modinha portuguesa, ela era cantada por muitas mulheres aí que tinham a voz excessivamente agudas, pegavam aqueles tons altíssimos, exagerados aí, causando aí esse tom bem agudo aí aos nossos ouvidos. Ok. A partir de agora nós vamos mostrar para vocês alguns ritmos que foram se misturando a esses três povos e a outros povos que foram chegando no Brasil e que foram sendo aí gestados, gerados aqui dentro do Brasil, ou trazidos de fora, ou misturados, feitos aqui por pessoas daqui mesmo, tá? Um dos ritmos que a gente pode citar aí com a mistura aí dos negros africanos, que vieram escravizados aqui no Brasil, foi um ritmo chamado lundu, que ele é um dos precursores do samba. Quando a gente fala precursor é porque ele vem antes, ele inspira o samba. E o lundu ele não é o único que inspira um samba, vocês vão ver que tem vários que vão inspirar, eu vou citar aqui, mas ele é um dos primeiros, tá? Ele é uma batida que veio com inspiração aí dos escravos angolanos, tá? É uma batida muito sensual, tanto é que a dança dela é extremamente sensual, tem muito rebolado, né? Tem o corpo junto, o corpo unido durante a apresentação na dança. Só que nós não vamos mostrar essencialmente a dança agora, porque agora não o nosso motivo. Agora o nosso motivo é ouvir, a gente saber sobre o ritmo. Vamos estudar a história da dança lá no segundo ano. Mas assim, se você tiver interesse, digita aí no Google, né, no YouTube, lundu, para você ver o quanto que essa dança é sensual. A gente pode até brincar dizendo que ela era muito lembrada como dança do acasalamento mesmo, né? Uma dança que percutia o sexo.
tá? Então vamos lá ouvir aí o lundu, que vocês vão ver aí que ela tem bastante percussão, muita batida de tambor, essencialmente. Aqui nós temos um lundu um pouco mais lento, mas ele também pode ser feito uma frequência um pouco mais rápida, tá? Ok, uma outra música que veio de influência aí portuguesa, que virou aí um sucesso, uma febre no Brasil em 1800, foi a polca. Ela veio pra cá de Portugal, porém depois ela foi também mexida aqui no Brasil, e o Brasil fez sua própria versão de polca. A polca foi um dos ritmos que ela vai influenciar num monte de ritmos lá na frente, que depois nós vamos comentar. A polca, nesse período de 1800, era considerada uma dança aí dos burgueses, uma dança de quem tinha dinheiro. Tanto é que ela só era dançada aí nos teatros, era dançada nos grandes salões, né, pelos burgueses, pelas pessoas que tinham um pouquinho mais de grana aí, né. A polca era dançada aí em dupla, e normalmente era dançada aí nas festas aí dos ricaços da cidade. Olha aí a polca pra gente. Se você é uma pessoa noveleira e provavelmente ouvir a polca, por exemplo, vai fazer você lembrar de algumas novelas de época aí do Brasil, como por exemplo Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa. Por quê? Porque essas músicas são muito tocadas na trilha sonora, que é na verdade uma novela que representa essa época do Brasil, tá? Vamos lá. Depois, aí, um pouquinho mais para frente de 1800, a gente pode citar aí o precursor do samba, tá? Que é um dos precursores do samba também, que foi chamado de rancho carnavalesco, que é uma música também que já veio aí para alegrar os carnavais aí que já iniciavam aí no Brasil. O Carnaval do Brasil, ele a princípio, ele era também copiado lá de Portugal, né? E depois ele foi tomando a sua própria versão aqui no Brasil, foi tendo a cara do Brasil. Apesar do rancho carnavalesco ele ter uma influência muito forte africana, né? Vale lembrar que o carnaval ele foi trazido para cá pelos portugueses, tá? Ele tem um traço muito forte de batuque, que é também oficialmente aí, né, um traço africano. Entre o Eurico e o Filipão, um traço entre a bala e o rabecão, um toque entre a dengue e o apagão. Essa não, aqui dá mais bode que no Afeganistão. Quem nos salva é o cartunista de plantão. Então, essa música, esse estilo de música um pouco mais lento do que aquilo que vocês conhecem como música para carnaval, ela era dançada nos desfiles carnavalescos aqui do Brasil, que na época eram aqueles desfiles de rua, né? As competições já existiam, né? E era o rancho carnavalesco que era tocado. O Brasil, ele não só ficou conhecido e não só gestou músicas populares de dança para o povão, ele também se apropriou de uma moda, né, que também tinha em toda a Europa, que era a ópera, né, o canto dentro dos teatros, feito com interpretação, contando histórias. Então a ópera veio para o Brasil
E o principal compositor que trouxe a ópera para o Brasil e que fez ópera contando a história do Brasil foi Carlos Gomes. A primeira, assim, ópera brasileira que a gente pode destacar é o Guarani, tá? Que ela foi baseada num romance de José de Alencar, né? Que conta a história aí dos povos indígenas aí brasileiros. E ela, Carlos Gomes, ele foi considerado, ele não ficou só no Brasil famoso, né? Ele foi considerado aí um dos maiores compositores das Américas no século XIX. Então ele foi reconhecido como um excelente músico, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. A ópera Guarani, ela viajou o mundo aí, ficou famosa, e o Brasil aos poucos foi sendo conhecido por causa desses grandes artistas. Aqui eu vou mostrar para vocês um pedacinho da ópera Guarani. É uma ópera, eles cantam também, né? Mas apesar de que eu peguei uma parte aqui que tem só mais o ritmo, né? Só mais a parte instrumental. Mas é só para vocês entenderem que a ópera ela não vai ser só o canto, mas ela também vai envolver um teatro. Então nós temos um pedacinho aqui do Guarani, que foi a primeira ópera mais famosa aí do Brasil. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estudou a história da música mundial, a primeira ópera famosa foi o Orfeu. E aqui no Brasil, o Guarani. Guarda aí para não confundir, que vai cair na prova com certeza. Uma das que eu adoro, que mora no meu coração, é o Ritmo do Chorinho. O Ritmo do Chorinho nasceu lá no Rio de Janeiro. E é legal falar que ele nasceu entre os chorões, os que foram apelidados de chorões depois, né? Que eram aqueles homens que saíam das fábricas no Brasil, né, depois de trabalhar, e iam aí para os botecos aí do Rio de Janeiro. E lá se reuniam, começavam a dançar, cantar, beber, né? E essas festas dos botecos aí que eram chamadas de pagodes, que não é o pagode o ritmo pagode que a gente conhece hoje, era a festa que se chamava de pagode, que era aquela festa aí de fundo de quintal, onde todo mundo se reúne, bebe, come um churrasco e dança. Então esses pagodes aí foram os locais onde os chorões nasceram cantando esse ritmo tão lindo chamado chorinho. E é legal falar, né, uma curiosidade aí, é que esses chorões, eles ficaram famosos no Brasil por fazer serenatas no fim de noite. Aí assim, falando de uma maneira bem chucra, tava todo mundo lá trilouco, já tinha bebido, né, altamente alcoolizado lá, e o cara lá começa a falar, eu tô apaixonado, e ela não me ama, ela não me quer. Aí os caras lá resolvem dar aquele apoio pro parceiro, e vai todo mundo lá para casa da moça, lá na janela, e começa a cantar e tocar um chorinho, né? Que é a música que os chorões aí, o ritmo aí depois ficou famoso aí como chorinho, o choro, né? E aí alguns deles aí tinham sucesso, outros levavam aí um balde d'água na cabeça, mas é uma das curiosidades aí a respeito das serenatas aí do chorinho com o surgimento aí no Rio de Janeiro. Os chorões, mais pra frente, quando o choro ficou um pouco mais famoso, eles inclusive começaram até a usar roupas, né, para se identificar. Normalmente eram camisetas listadas e as calças brancas, e usavam também um chapéuzinho para identificar. É legal falar porque isso já caiu inclusive no Enem. Uma vez caiu no Enem, perguntando qual era a roupa que identificava o grupo musical dos Chorões, né? Então, se cair de novo, você já sabe. O grupo musical dos Chorões é identificado aí pela camiseta listada, calça branca e normalmente um chapéu branco também. Tá joia? Vamos lá ouvir um pedacinho de um chorinho?
daqui é uma das mais famosas, né? Ela tem um ritmo mais rápido um pouco, que é o Tico-Tico no Fubá. Ela também tem uma versão cantada, mas ela também pode ser, o choro pode ser um choro mais lento, né? Como por exemplo, a música Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É uma música que você com certeza já ouviu aí, e é um chorinho também, né? Então o chorinho tem a sua versão um pouco mais rápida, como o Tico-Tico do Fubá, por exemplo, e uma versão mais lenta também, mais romântica. Um outro ritmo que a gente pode citar para finalizar aí a nossa aula de hoje é o machixe. O machixe outro ritmo que a gente pode citar também é o machixe, que também é uma influência do povo africano aqui no Brasil, mas também tem uma influência cubana, argentina, né, da habaneira, da polca. E assim, o machixe, ele, na verdade, ele é uma mistura de vários ritmos que foram trazidos por outros povos no Brasil. Essa palavra, o machixe aí, ele é do ritmo brasileiro mesmo. Ele foi numa época proibido, polêmico no Brasil, porque assim como o lundu, ele também foi considerado um ritmo muito escandaloso, que explorava muito o corpo, né? E às vezes algumas letras até também escandalosas. Vamos ouvir um pouquinho. Do Rio Antigo quero relembrar pelo machixe que ele conheceu alguma coisa para transportar nossos avós ao mundo que foi seu. Quero falar no bonde de burrinho que esperava a gente se aprontar e na vaquinha que parava a nossa porta para nos deleitar. Se você também assistiu as novelas lá que eu citei, por exemplo, Chocolate com Pimenta, Cravo e a Rosa, com certeza você já deve ter lembrado aí de algo bem parecido com essa música, porque também o machixe era tocado como trilha sonora dessas novelas por causa da idade em que elas representavam. Vou mostrar agora um vídeo de uma artista, né, de uma musicista que foi muito importante para o Brasil, inclusive depois vocês vão estudar um pouquinho sobre ela, que foi Chiquinha Gonzaga. E ela é considerada uma das responsáveis por produzir o ritmo do machixe no Brasil, né? Aí eu vou mostrar um pedacinho de uma série que a Globo fez a respeito dela. E aí mostra o momento em que ela conhece a polca nos salões brasileiros. E depois, quando ela vai até os negros africanos escravizados no Brasil. E ela conhece também o lundu. E depois ela percebe que é possível misturar a polca e o lundu e transformar isso, que depois ela dá o nome de machixe. Vale lembrar que Chiquinha Gonzaga é uma mulher acima de sua época, a época em que a mulher só ficava lá costurando, aprendendo a cozinhar e cuidar dos filhos, e ela não, musicista, sempre à frente de sua época, desenrolada, ela tomava a frente das coisas, e ela foi inclusive muito discriminada por isso, porque ela agia como uma mulher agora do nosso século e não da época dela. Uma polca? O senhor dança comigo? Chiquinha. Francisca, ela é muito espontânea. Para mim será um grande prazer, senhora. Um belo par. Sim, senhor Barão. Jacinto tem um grande talento para os negócios. Tem um belo futuro pela frente.
Vamos voltar? Eu já vou. Só mais um instante. O lundu e a polca. É uma boa mistura. É uma boa mistura. Champanhe com aguardente? Não, a polca e o lundu. Hoje eu dancei polca e dancei lundu. O que você sentiu? Senti que eu posso dançar polca com batuque de lundu e lundu com marcação de polca. Como é que seria isso? Ela está se referindo a um tipo de música que eu estou buscando há muito tempo. Alguma coisa que mistura tudo. A música que veio da Europa com o ritmo que eles trouxeram das terras distantes da África. Isso é possível? Certo que é possível. A negra que se apaixona pelo branco vai parir um mulato. A polca e o lundu vão parir um ritmo mestiço. Muito bem, então vale lembrar que Chiquinha Gonzaga, associada a outros músicos, obviamente, ela ajudou, colaborou com o surgimento de um ritmo importantíssimo na história do Brasil, que foi o maxixe. Falando em Chiquinha Gonzaga, tem tarefinha aí para a galera do primeiro ano. Vocês vão pesquisar um pouquinho a respeito da Chiquinha Gonzaga, como por exemplo, vocês vão fazer aí um texto, né, falando um pouquinho dela, quem foi ela, porque ela foi importante, uma mulher, uma importante mulher da sociedade brasileira, que instrumento musical que ela tocava, quais ritmos brasileiros ela ajudou a criar, a divulgar. E aí vão ler um pouquinho a respeito dela e responder essas e outras questões que vocês achem relevante num texto que vocês vão fazer em arquivo do Word. Vão digitar esse texto. Por favor, eu peço a vocês que não façam copiada e colada do Google, né? Vocês leiam a respeito dela e escrevam com as próprias palavras, não é para fazer perguntinha e responder, é para vocês fazerem mesmo um texto a respeito dela e postar lá numa aba do Classroom que eu vou abrir para vocês postarem até a semana que vem, tá bom?